Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Acampados sobre a tenda da Santíssima Trindade, pedimos a Deus agora a proteção do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Que o Espírito Santo possa nos mover hoje com sabedoria, discernimento, entendimento, para que, junto ao Pai, em nome de Jesus, possamos administrar as dificuldades de hoje. Eu quero orar para você especificamente que tem problema de saúde ou que encontra-se dando assistência a um membro da família, nos hospitais, onde quer que você esteja, tenha certeza, Deus está contigo. O Espírito Santo está com você agora. Os anjos do Senhor acampam nesse leito, nesse quarto de hospital, né, na sua casa, dando-lhe força e entendimento desta situação. É hora de honrar a Deus, é hora de glorificar a Deus, de testemunhar Jesus em sua vida, em nossas vidas. Amém. Reflexão do dia 14 de novembro de 2025, 32ª semana do Tempo Comum, sexta-feira, cor litúrgica verde. Santo do dia, Santo Estevão Teodoro Quenot, bispo evangelizador da Indochina. O ano é 1802. Ele que nasceu em uma cidade pequena, em Belleau, na França, e teve muita dificuldade para concluir seus estudos. Ele tinha que receber doações financeiras para conseguir, pelo menos, se manter, né, que vem de uma família muito pobre, essas doações logo se cessaram, então ele parte para trabalhar, ainda menino, criança, adolescente, e conheceu a relojoaria, então toda a técnica por detrás de relógios, ele ficou fascinado com aquilo, mas logo, logo Deus o chamou para ser então um servo. Então, a partir do ano de 1827, ele consegue entrar no mosteiro, no convento, e assim é consagrado eh, padre, né? Em 1835 foi consagrado bispo de Metelópolis e coadjudor da então chamada Cochinchina, que tinha a missão para ir na Ásia evangelizar. Então ele sempre foi um bispo de campo de batalha, porque os cristãos da Indochina, praticamente abandonados a si mesmos, foram submetidos a constantes assédios e perseguições por parte das autoridades budistas. Em 1861, com agravamento da perseguição do rei Tuduk, o bispo Santo Estevão, no caso, também foi capturado e trancado numa jaula estreita. Ele não foi morto fisicamente assim, rapidamente, né, como os demais, mas foi envenenado lentamente, dando-lhes remédios indígenas repugnantes e por isso é considerado um mártir. Então, quando ele foi então decapitado, ele já estava morto, né? Porque ele foi morto envenenado. Então, Santo Estevão Teodoro Quenot, bispo evangelizador da Indochina, nos ensina também a evangelizar como Jesus, a morrer pelo Evangelho, se necessário for, como fez Santo Estevão Teodoro. Rogai por nós. Vamos preparar o nosso coração para ouvirmos a palavra do Senhor. Leitura do livro da sabedoria. São insensatos por natureza todos os homens que ignoram a Deus, os que, partindo dos bens visíveis, não foram capazes de conhecer aquele que é, nem tampouco pela consideração das obras, chegaram a reconhecer o artífice. Tomaram por deuses, por governadores do mundo, o fogo e o vento, o ar fugídio, o giro das estrelas, a água impetuosa, os luzeiros do dia. Se encantados por sua beleza, tomaram estas criaturas por deuses.
Reconheçam quanto o seu Senhor está acima delas, pois foi o autor da beleza que as criou. Se ficaram maravilhados com o seu poder e a sua atividade, concluam daí quanto mais poderoso é aquele que as formou. De fato, partindo da grandeza e da beleza das criaturas, podem-se chegar a ver por analogia aquele que as criou. Contudo, esses merecem menor repreensão. Talvez se tenham extraviado procurando a Deus e querendo encontrá-lo. Com efeito, vivendo entre as obras dele, põem-se a procurá-lo, mas deixam-se seduzir pela aparência, pois é belo aquilo que se vê. Mesmo assim, nem a estes se pode perdoar, porque, se chegaram a tão vasta ciência a ponto de investigarem o universo, como é que não encontraram mais facilmente o seu Senhor? Palavra do Senhor, graças a Deus. Salmo 18a. Os céus proclamam a glória do Senhor. Os céus proclamam a glória do Senhor e o firmamento a obra de suas mãos. O dia ao dia transmite esta mensagem. À noite publica esta notícia. Os céus proclamam a glória do Senhor. Não são discursos, nem frases ou palavras, nem são vozes que possam ser ouvidas. Seu som ressoa e se espalha em toda a terra. Chega aos confins do universo a sua voz. Os céus proclamam a glória do Senhor. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: Como aconteceu nos dias de Noé, assim também acontecerá nos dias do Filho do Homem. Eles comiam, bebiam, casavam-se e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. Então chegou o dilúvio e fez morrer todos eles. Acontecerá como nos dias de Ló: comiam e bebiam, compravam e vendiam, plantavam e construíam. Mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, Deus fez chover fogo e enxofre do céu e fez morrer todos. O mesmo acontecerá no dia em que o Filho do Homem for revelado. Nesse dia, quem estiver no terraço, não desça para apanhar os bens que estão em sua casa, e quem estiver nos campos, não volte para trás. Lembrai-vos da mulher de Ló. Quem procura ganhar a sua vida vai perdê-la, e quem a perde vai conservá-la. Eu vos digo, nesta noite, 2 estarão numa cama, um será tomado e o outro será deixado. 2 mulheres estarão moendo juntas, uma será tomada e a outra será deixada. 2 homens estarão no campo, um será levado e o outro será deixado. Os discípulos perguntaram: Senhor, onde acontecerá isso? Jesus respondeu: Onde estiver o cadáver, aí se reunirão os abutres. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. É necessário, para entendermos o Evangelho de hoje, entendermos o livro da Sabedoria, capítulo 13, que é a primeira leitura da liturgia de hoje. Porque o Senhor compara aqueles que são capazes de entender que o brilho do sol, a noite, as estrelas, o vento, o mar, as árvores, os pássaros, que são criaturas de Deus e são capazes de atribuir a esses elementos, criaturas de Deus, até a divindade, né? Como não reconhecer Deus, o Deus que tudo criou? Então, lá no versículo 8, quando finaliza, ele fala: mesmo assim, nem a este se podem perdoar. Por quê? Eles reconhecem criaturas como Deus e não reconhecem Deus, né? Porque se chegaram a tal vasta ciência a ponto de investigar o universo, como é que não encontraram mais facilmente ao Senhor? Então veja aí que o livro de sabedoria, já os antigos, eles condenavam toda a gnose, o gnosticismo, né? Então,
o fato de atribuir coisas para Deus e toda esta máscaras que se colocam na figura divina, o gnosticismo, então, tem essa finalidade, né, de atribuir a Deus o que ele não é e de confundir a imagem divina, principalmente na criação. Então, foi uma grande heresia que tentou permear na igreja iniciante, na igreja apostólica, mas com a firmeza aí dos padres da época, dos apóstolos e dos primeiros cristãos e bispos, não permitiram que o gnosticismo continuasse ou encontrasse espaço dentro da fé católica. Entendidos então a primeira leitura, nós vamos compreender já o Santo Evangelho de hoje. O Santo Evangelho nos traz a mensagem de que, naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: como aconteceu no tempo de Noé, assim também acontecerá nos dias do Filho do Homem. O que aconteceu no tempo de Noé? Olha, uma nação inteira, um povoado inteiro, mas somente Noé estava vigilante quanto ao verdadeiro sacrifício ao Senhor, quanto à verdadeira adoração ao Senhor. O restante da sua cidade, do seu local, da sua região, estava todos envoltos em religiões ilusórias, em sacrifícios para touro de ouro, touro de prata, em adoração à lua, em adoração ao sol. Mais uma vez, o fato gnóstico dentro do povo escolhido do Senhor, dentro do povo do Senhor. Mas Noé estava atento. Deus lhe pediu para que construísse uma arca. Olha, arca, igreja, tá vendo? Igreja. Então aqui o texto ele vai falando que e os pessoal, as pessoas compravam, davam-se casamento, se casavam, era uma vida normal, secular normal, né? Então não está diferente hoje. Depois ele compara também nenhum outro sinal será dado também no tempo de Ló e Sodoma e Gomorra, onde também eles davam-se em casamento, compravam, né, vendiam, eh, assim, desprezando totalmente o Senhor, adoravam também objetos como deuses, ou também a criatura de Deus como Deus, e desprezando o Senhor. Assim também como Ló, né, que assim que o Senhor tira a família de Ló, desce uma chuva de enxofre e queima toda a cidade. Então, esse alerta que o Senhor nos está dando agora, no Santo Evangelho de hoje, em Lucas capítulo 17, fala da segunda vinda do Senhor. E ele até descreve com detalhe: eu vos digo nessa noite, dois estarão numa cama, e um será tomado e o outro será deixado. A volta do Senhor Jesus. Quando o Senhor Jesus chegar em honra e glória para julgar os vivos e os mortos, duas mulheres estarão moendo juntas. Uma será tomada e a outra será deixada. Dois homens estarão no campo. Um será levado e o outro será deixado. Os discípulos então perguntaram ao Senhor: onde acontecerá isso? Como acontecerá isso aí? Jesus responde: onde estiver o cadáver, aí se encontrarão os abutres. Tá? Então, a volta do Senhor Jesus é um fato, é, é, não tem hora marcada, não tem dia marcada, não tem, a não ser os fatos proféticos apocalípticos que vão se cumprindo, e cada vez que eu mesmo percebo que tal profecia se cumpriu, por exemplo, agora a construção do terceiro templo em Jerusalém, é uma profecia. Então, se você um dia ligar a televisão e perceber que tem obra construindo ali o terceiro templo em Jerusalém, é hora de botar o joelho no chão e de se comprometer mais na graça, no poder do Senhor Jesus, porque quando isso acontecer, já é o fim. Então, um grande sinal apocalíptico também, outro grande sinal apocalíptico que está acontecendo também, é a vida que está em torno do Mar Morto. Então,
Se nós estamos vendo que o Mar Morto, que é puro sal, agora já está encontrando um pouquinho de oxigênio, um pouquinho, já começa a encontrar uns peixinhos ao redor do Mar Morto, então está saindo do solo, né, nascentes de água pura e dando vida ao Mar Morto. Então nós também temos estas profecias que estão acontecendo, onde também toda uma vegetação que está acontecendo ao redor do Mar Morto, que é puro sal, puro deserto, uma terra infértil. Então, todas essas árvores que estão nascendo lá e agora florindo lá aquela região, é também um fato profético. Então, são coisas pequenas, além de guerras, terremotos e tudo mais, mas outros fatos que vão contribuindo para nós chegarmos à seguinte conclusão: o tempo de Jesus está próximo. Arrependei-vos. Nós não podemos ser pego de surpresa como o povo lá de Sodoma e Gomorra, como o povo da região de Noé, né? A barca existe, vamos entrar na barca, né? O Senhor, os anjos do Senhor estão ao redor daquele que o teme, nos tirando desta condição. E não façamos como a esposa de Ló, que volta o seu olhar desejosa e com saudade da vida pecaminosa que tinha em Sodoma e Gomorra e se transforma em pedra. Então, que o Senhor nos permita viver em santidade, a exemplo também de São Estevão Teodoro, para que possamos, com a nossa vida, testemunhar Jesus. Amém. Eu me chamo Dilton Góes, o nosso projeto chama-se Ai de mim, se não evangelizar. Dentro desse projeto, ainda nós temos podcast, nós temos uma série de outras atividades que nós vamos desenvolver. Mas, por enquanto, nós estamos tocando a Reflexão do Dia, que é um programa diário com o objetivo de estudarmos juntos a palavra do Senhor, logo pela manhã, ao despertar, né? Para que possamos entender o que Deus quer de nós através da liturgia da palavra. E hoje a igreja nos pede, através da primeira leitura do Salmo responsorial, do Santo Evangelho e também do Santo do Dia, para que estejamos atentos aos sinais do Senhor, pois ele vem. Até a próxima, se Deus quiser. Tchau, tchau.